E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Como prometido, estamos em mais um vídeo do BOT 43, o Royal Griffon DX, que é um set gigantesco que vem com dois Bottlemen, esses dois aqui que já analisei e já testei aqui no canal. E hoje é dia da gente fazer a fusão desses dois para criar o Royal Griffon, que é um monstro absoluto. Ele é gigante e atira 3 tampinhas de uma vez só. Vamos ver como é o processo de montagem dele, vamos testar um pouquinho. No final do vídeo eu dou aqui também algumas impressões a respeito dele, beleza? Então vamos lá. Para essa fusão acontecer, a gente vai ter que desmontar muita coisa aqui, tá? Então vamos começar tirando os acessórios, que é o que a gente não vai usar no momento inicial, vou deixar aqui do lado. O mesmo vale para Magazine. Feito isso, a gente pode remover também a estrutura que tem aqui nos braços deles, né? Vamos remover parte da cabeça também, a gente vai tirar essa parte, a gente vai tirar essa parte da frente também que tem esse bico, né? Então a gente vai remover também, tirando aqui, muito bem. A cabeça pode voltar aqui, né? Essa parte menor aqui da cabeça pode voltar. A parte do braço a gente vai ter que tirar, né? Toda essa estrutura, então a gente vai remover aqui. Também precisamos remover aqui os pezinhos, tá? Essa estrutura que a gente encaixou aqui embaixo, com essas garras maiores, você remove também. E claro, a tampinha também será removida. Tudo bem, temos aqui o que sobrou da estrutura, a gente deixa aqui de lado um pouco, e aí temos todas essas peças que a gente vai desencaixar, na verdade, né? Tirar elas aqui e separá-las. Agora a gente vai para outra estrutura aqui, que a gente também vai remover primeiro a parte da cabeça. Então a gente vai tirar aqui essa juba do leão. Pode voltar a cabeça ali na estrutura dele. Tiramos a tampinha. Ok. E toda essa estrutura do braço dele também você vai remover, né? Então tira aqui. Também tiramos essa parte de baixo dos pés, que a gente vai usar. E sobra isso aqui da estrutura, que também deixamos aqui de lado. E a gente tem uma pancada de peças, meu amigo, é muita coisa que a gente tem aqui para montar, mas a gente vai começar com essa estrutura aqui e também com o gatilho dela, que você vai encaixar aqui dentro dessa forma, olha só, encaixou. Aqui você tem um gatilho, né? Como um modelo de Bottlemen comum, da hora. Agora você vai pegar essa estrutura aqui e juntar ela dessa forma para que você faça de fato um núcleo de Bottlemen. Por quê? Nessa parte da frente você tem aqui um suporte de tampinhas que você tinha montado lá no começo do vídeo. E aqui você tem um núcleo de Bottlemen preparado para atirar. Agora vamos deixar isso aqui de lado um pouco e vamos pegar aqui a parte da cabeça, que é onde a gente vai começar a montar de fato. Então tem aqui essas duas partes que você vai encaixar perfeitamente aqui, ó, dá para ver os encaixes. Então você junta elas e também a terceira parte é que você vai colocar aqui depois, tá? Então primeiro você tem essas duas partes aqui que você vai encaixar simplesmente aqui dentro do núcleo dele, dessa forma, para dentro assim. E aí por fim você coloca essa terceira parte aqui para juntá-las, né? Então você meio que usa essa parte aqui para selar a cabeça do nosso grifo. Olha que lindo que fica, cara. A mistura de cores intercalado, né? Fica muito da hora. Quase lá. Vamos agora para a próxima parte. Aqui nós temos que colocar os pés. Então a gente vai pegar essas garras aqui que temos e colocar na parte da frente. Aqui, olha, você vê um encaixezinho que é onde você vai colocar essa parte dessa forma aqui, ó. Encaixou? Você pega a parte vermelha e também encaixa aqui na parte vermelha. Então, encaixado, representando as 4 patas, né? Agora ele já pode ficar em pé, certo? Seguindo com a montagem, você vai pegar a estrutura dos seus Bottlemen que você deixou de ladinho ali e ver que tem um encaixe aqui dentro que corresponde ao encaixe que a tampinha ficava escondendo, veja você. E aí você vai colocar essa peça, né, nessa parte quadradinha aqui, você vai engatar ela, colocar ela aqui dessa forma, meio que fazendo um clique. Você vai encaixar ali e fazer uma forcinha para ele entrar bonitinho ali como ele tem que entrar. O mesmo você faz do outro lado, você vê que tem um encaixezinho aqui, ó, que você vai colocar nessa parte. Então você vai encaixar ele aqui e colocar ele para trás para dar o clique e encaixar bonitinho.
Bom, essa é a estrutura que nós temos por enquanto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Essas partes que a gente tinha tirado ali de suporte, elas vão ser encaixadas diretamente na cabeça, para esconder as outras cabeças que temos aqui. Isso dos dois lados, né? Então a gente vai ter as asas do grifo sendo colocadas aqui. Você pode colocar essas tampas, né, do Elmil Kaiser aqui por dentro. Você vai fazer um encaixezinho delas aqui. E também, é claro, do Arugreno e colocar aqui por dentro. O encaixezinho é bem simples. E ela não fica solta, né? Ela fica bem encaixada. Por fim, a gente precisa dar um jeito de atirar aqui com os gatilhos ao mesmo tempo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas estruturas que a gente tem aqui e vai encaixá-las. Você vê que elas fazem aqui um encaixe e você coloca elas aqui, ó, em cima. Elas também têm essa entrada que vai entrar exatamente em cada um dos gatilhos. Então você coloca uma aqui e também encaixa a outra. Quando você encaixa essas partes aqui, você vê que forma um gatilhozão gigante no meio. E agora sim você tem um suporte para atirar com os 3 núcleos ao mesmo tempo. Essa é a graça do Royal Griffon DX. Ele vai atirar 3 tampinhas ao mesmo tempo. Então, você vai carregar uma nesse núcleo, você vai carregar uma nesse núcleo, e ao juntar os dois Bottom-Man, você tem um terceiro núcleo no meio. Para quem acompanha Bidaman há muito tempo sabe do Triple Delusion, e aqui nós temos um núcleo extra no meio. Esse núcleo extra vai lançar uma tampinha de giro vertical, e aí você tem um tiro triplo maravilhoso com o Royal Griffon DX. E é claro que eu não posso ficar sem fazer uma breve análise desse monstro, cara. Esse daqui é um dos maiores Bottom-Man já lançados e um dos mais interessantes porque ele atira 3 tampinhas de uma única vez, sendo 2 delas na horizontal, uma na vertical, misturando os tipos aqui, porque nós temos um núcleo controle, nós temos um núcleo speed e o núcleo do meio é uma espécie de núcleo de poder, de força, que não é tão forte quanto um Kolamaru ou até mesmo um Raid Brave, mas mesmo assim ele tem uma potência muito grande, além do que a tampinha sai na vertical. Essa tampinha também tem aqui uma basezinha que você vê que quando ela sai bem direcionada, e na vertical ela sai rolando, então vai ser muito fácil de atingir o alvo. Você tem um suporte muito interessante na estrutura dele como um todo, primeiramente porque ele é gigante, então ele tem que ter uma base muito sólida. Essa base é composta nada mais nada menos por toda essa estrutura que você vê aqui. Então ele tem as 4 garras que a gente montou e ainda tem os pezinhos dos outros Bottom-Man que a gente tinha ali encaixado no começo do vídeo. Essa estrutura toda, que faz uma espécie de cruz, é muito boa para você fixar na mesa. Sendo assim, quando você tem o Royal Griffon DX montado, você tem, é claro, a estrutura dele mais baixa um pouco, porque ele tem que ter essa base para esses dois aqui, então ele fica realmente mais baixo, mas isso não significa que ele fica pior, ele fica interessantíssimo, e o fato de misturar os 3 tipos em um único Bottom-Man é simplesmente absurdo, assim. O design que a Takara Tomy fez aqui é muito legal. Vamos falar agora de ergonomia. Você adicionou aqui na cabeça dos outros Bottom-Man essa estrutura que é feita para você segurar nela. Então quando você apoia as suas mãos aqui, ela se torna um apoio muito confortável para você, sem que interfira na parte central dele aqui. Outro ponto legal também é o gatilho dele, que como eu já disse na montagem, você consegue fazer com que as 3 tampinhas sejam atiradas de uma vez só. Não queira pegar delicadamente aqui do ladinho, não. Você tem que pegar ele por cima e segurar dessa forma para que você consiga atirar ele e tomar todo o cuidado para que seus dedos não fiquem na frente das tampinhas quando você pressiona o gatilho para atirar. O gatilho é super confortável porque ele é extenso o suficiente para comportar aqui os 3 núcleos, e aí você tem uma pressão muito tranquila na hora de atirar, é muito confortável. Eu achei que não ia ser tão confortável assim, eu imaginei que a estrutura fosse um pouco mole, os encaixes não fossem tão bons e que essas tampinhas aqui fossem atrapalhar nas laterais, mas não, elas encaixam perfeitamente para que você segure a estrutura como um todo e consiga atirar com vontade. Gostei muito da estrutura do Royal Griffon DX e cara, esse negócio é gigantesco e eu tô muito feliz em ver um modelo tão absurdamente lindo
montado desse jeito aqui como ele tá. Ele é lindo, cara. O design, os encaixes, cada ponto que você usa para encaixar aqui foi cuidadosamente pensado pela Takara Tomy para trazer para você conforto no atirar e ainda ter um design bonito. Olha só a estrutura desse modelo, cara, não tem como. Não é apenas um fator de jogo legal que você tem aí para você atirar e derrubar alvos, mas também um modelo para deixar na prateleira e ser absurdamente lindo. Eu ainda não decidi se vou deixar os Bottlemen no formato Royal Griffon ou deixar eles separados. Como é que você deixaria na sua prateleira? Ah, e tem mais um detalhe, você ainda tem um núcleo de controle e você ainda tem um núcleo de speed, então você pode utilizar sim os acessórios que vem com ele. A única coisa é que você vai ter que fazer uma modificação aqui na base do cano longo. Você vai ter que deixar a configuração dele aqui no mediano, né? Então você vai ter que montar ele dessa forma aqui, olha só, para que você encaixe ele. E aí sim você consegue, porque a garra do Royal Griffon DX aqui, ela pode atrapalhar, então você não pode usar da maneira normal, digamos assim. Então você vai encaixar o núcleo dele aqui, né, com o suporte, perfeito. E do outro lado ele cabe a magazine, que você pode encaixar tranquilamente aqui no suporte, no núcleo de speed. E agora sim você tem esse monstro do Royal Griffon DX com os acessórios acoplados e você tem uma estrutura gigantesca. Eu não sei se ele é prático no jogo, eu não sei se você vai conseguir atirar bem com ele, especialmente considerando a magazine, mas ele é enorme utilizando os acessórios. E ele tem um ponto muito interessante que eu gostaria de comentar, porque o conforto dele acaba sendo prejudicado um pouquinho aqui com a magazine, né? E outra coisa, no caso, em comparação ao Triple Delusion, por exemplo, que era muita apelação para o jogo e ele poderia lançar inúmeras bidamas de uma vez só, porque ele tinha várias magazines para recarregar super rápido, o Royal Griffon DX acaba consertando de leve esse problema porque o tempo de recarregamento dos núcleos é mais demorado. Você não pode encaixar uma magazine em um núcleo de controle e você não consegue encaixar uma magazine de um núcleo vertical. Então, ou você coloca dois núcleos speed e aí você coloca duas magazines para você atirar no primeiro tiro 3 e depois uma sequência de 2, ou você vai recarregar todas as vezes que você atirar numa competição onde você precise de força. Então, ele corrige esse pequeno problema de você atirar milhões de bidamas de uma vez, ou no caso aqui tampinhas, e aí torna o jogo um pouquinho mais justo. Eu acho isso fantástico, foi muito bem pensado pela Takara Tomy e, de novo, o modelo dele é absurdamente lindo. Agora nós temos a missão de montar a Star Beast Armor desse monstro absoluto aqui. Então primeiramente a gente vai começar montando o núcleo central dele, que é por onde a gente vai começar a encaixar nossas peças. Então a gente vai pegar essa estrutura aqui e vai encaixar dessa forma aqui, né, para ter o gatilho, que não vai ser utilizado necessariamente, e aí a gente encaixa essa parte aqui, né? Então de novo, aquele encaixe que a gente já conhece, para encaixar essa estrutura. Legal. Pegamos os pés, encaixamos também da forma a montar o Royal Griffon DX, encaixamos aqui, temos aqui a estrutura central dele. Podemos também fazer o encaixe da cabeça dele, utilizando essa peça e essa daqui, montando aqui dessa forma, e por fim nós temos aqui, que vai ser encaixado depois, tá? A gente vai ter a parte de cima aqui encaixada, e aí colocamos aqui essa peça para ela ficar fixa ali. Muito bem. Feito isso, pegamos os dois braços do Argreno e encaixamos ele dessa forma aqui. O encaixe vem aqui dessa forma. Pegamos também a estrutura dos pezinhos dele para encaixar ela aqui. Então você vai colocar ela desse jeito, ó. Vai encaixar nesse ponto. E fica uma estrutura gigante, um bração, né? Para não ficar sobrando peça, essa parte da cabeça você só encaixa aqui dentro, né, como se você guardasse ela, e aí você pega toda essa estrutura, encaixa essa parte nessa entradinha aqui. Então você vai colocá-la aqui e vai ficar desse jeito. Vamos agora para o outro lado, onde nós temos encaixes parecidos, né? Então, primeira coisa, vamos colocar a cabeça dele aqui,
né, para não sobrar peças. Legal. Os encaixes são bem parecidos, então você vai pegar essa partezinha aqui e encaixá-la aqui, dessa forma. Beleza? Encaixe feito. Mesma coisa aqui, nós pegamos os pezinhos dele, que também tem uma parte para encaixar perfeitamente. Você vê esse espaço é onde você vai encaixar aqui. Então, dessa forma. A estrutura como um todo encaixa assim. Pronto, a estrutura está encaixada. E aqui também nós vamos encaixar dessa maneira. Nessa partezinha aqui, esse encaixe. Colocamos aqui dessa forma. E temos uma estrutura parecida do outro lado. Agora nós encaixamos essa estrutura nessa parte aqui, colocando ela e empurrando para trás. Assim. Mesma coisa do outro lado. Encaixamos aqui e damos uma empurradinha para ele encaixar lá atrás. Muito bem. E ainda nós temos essas duas partes azuis e os dois gatilhos. Para encaixar essas peças, você vai achar essa parte, nesse cortezinho aqui em cima dos gatilhos e encaixar eles aqui nessa partezinha. Então, você vai virar dessa forma aqui e encaixá-lo assim. Fazemos isso dos dois lados. E então esse encaixe aqui você vai colocar no gatilho ali atrás. E o encaixe vai ficar da seguinte maneira. Além disso, tem um encaixezinho aqui, ó, que você vai colocar a peça para que ela fique fixa. Eu tirei ali o gatilho só para você ver como fica encaixado. Uau! E temos aqui concluída a gigantesca Star Beast Armor do nosso Royal Griffon DX. Mais uma vez, uma peça gigante. Essa daqui é uma Star Beast Armor que representa um grifo e, portanto, ela é imensa, especialmente se considerarmos a parte de trás. Ela possui ali os gatilhos acoplados, mas eles não são funcionais porque ficam fixos. Então, embora você tenha montado o núcleo ali no centro, você não vai sair atirando com essa Star Beast Armor não, tá? Então você tem uma estrutura linda para deixar na sua estante, para deixar como enfeite. E ainda por cima você consegue montar os seus Bottleman DX a partir disso. Já que montamos um grifo, a gente ainda tem a fusão desses dois para fazer e deixar esse grifo funcional para que a gente consiga então atirar 3 tampinhas de uma vez. Para que esse grifo seja funcional, a gente precisa adicionar os outros 2 núcleos que nós temos aqui, para que ele atire as 3 tampinhas de uma vez só. Agora eu quero testar esse cara. Vamos colocar ele para derrubar alguns alvos e ver a potência de tiros triplos. Uou! Cara, que sensação boa! Excelente! Em resumo, esse é um set muito completo que vem aqui não apenas com 2 Bottleman incríveis, mas a fusão deles que você consegue atirar 3 tampinhas de uma vez, vem com tampinhas extras como munição, vem com cano longo, uma long magazine também, e é muito completo, é mais uma oportunidade de você conseguir acessórios além de um incrível Bottleman. A questão é que o Royal Griffon DX ele não é exatamente bom em nenhuma das situações.
Ele não é muito potente, ele não tem aquela força bruta, mas ele também não é preciso ao mesmo tempo que ele também não é rápido. Ele é mediano em todas as situações, você consegue recarregar ele com certa agilidade sim, você consegue direcionar as tampinhas para os alvos de uma maneira eficiente sim, mas ele não é especialista em nenhuma dessas características. Ele é muito interessante, muito divertido. Pessoalmente, acredito que jogar com os Bottommen separados seja uma estratégia melhor. Mas é que é tão legal você juntar os dois e ter um Royal Griffin tão gigantesco como esse daqui, que não tem como você não querer fazer isso, né? Então o teste vale muito a pena, é muito divertido você derrubar os alvos com o Royal Griffin DX, de fato, ele é extremamente confortável e eu admito que estou surpreendido com o design e com a precisão dele em alguns termos, porque se considerar, ele atira 3 de uma vez, isso aqui nunca que vai ser algo preciso, mas de maneira geral ele é assim muito divertido. Então eu espero que você tenha curtido essa análise, não esquece de deixar um gostei aí, comenta aí embaixo o que é que você achou do Royal Griffin DX, quero saber as suas opiniões, eu achei super criativo, um modelo lindo e muito divertido, não é prático para competição, mas ele é de fato incrível para você ter na sua coleção. E também não esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeos aqui todos os dias e a gente se vê numa próxima. Até lá!